Tem histórias engraçadas, tem histórias de assustar, mitos, fábulas e lendas na cultura popular. Eu estou chegando agora, uma história vou contar, pra manter viva a chama dessa arte milenar. Olá, tudo bem? Eu sou o João e, como disse na música, vou contar uma história para vocês. E a história que eu vou contar, tirei daqui, deste livro, Contos Tradicionais do Brasil, de Luiz da Câmara Cascudo, mais conhecido como Câmara Cascudo. E o conto se chama O Compadre da Morte. Então, vamos? Vem para a história. Era um homem muito pobre, mas tinha um monte de filhos. Tinha 6 filhos, para ser mais exato. E quando nasceu o 7º filho dele, ele precisava de alguém para ser padrinho da criança. Só que estava difícil, ninguém estava querendo ser padrinho dos filhos dele. Ele então falou para a mulher que iria procurar alguém. Vestiu o casaco surrado dele, casaco velho, e saiu logo cedo. Andou, foi para a cidade, procura aqui, procura ali, e nada. E quanto mais ele andava, mais ele pensava, mais chateado ficava. Ele pensava, como alguém vai querer ser compadre de um pé rapado como eu? E tá difícil, e estava mesmo. E nessa procura ele não se apercebeu. A noite chegou, a noite abriu a sua boca. E ele então rumou para casa. Num cruzamento, ele nem deu por si, mas tinha uma figura estranha lá. Meio corcunda, capa preta, bengala de osso na mão. Ele ia passando, quando essa figura falou para ele: "Eu posso ser madrinha do seu filho." Ele parou. "Ah, não, mas quem é você?" "Sua morte." Você pensa que ele se assustou? Assustou nada. Você se assustou, eu me assustei, mas ele não. Ele estava precisando de alguém que pudesse ser madrinha, padrinho do filho dele. E tem mais, hein? E tem mais. Ele achava a morte muito justa e honesta. Afinal de contas, a morte leva rico, leva pobre, leva jovem, leva velho. E ele aceitou. Combinaram e no dia certo a morte estava lá para o batismo. Realizado o batismo, ela chamou ele de lado, falou assim: "Compadre, para poder beneficiar o meu afilhado, eu vou enriquecer o pai. Você vai chegar em casa, colocar uma placa que é médico e deixa o resto por minha conta. Quando chegar para visitar um doente, se eu estiver no pé, não adianta nada. Esse já está com hora marcada. Mas se eu estiver na cabeceira, pode receitar até água pura, que esse vive." E assim foi. O médico chegou em casa, colocou a placa e logo começaram a aparecer os primeiros clientes. Ele chegava para visitar o doente, né? Chegava, via no pé da cama a comadre. Ele olhava, sentava, passava a mão no queixo, falava: esse não tem mais jeito." E não tinha mesmo. Quando ele chegava, que a comadre estava na cabeceira, ele fazia aquela cena, sentava, olhava, examinava e falava: "Essa não vai, esse fica." E ficava. E assim foi. A fama do médico então cresceu. O médico que não errava, falava que ia, falava que ficava. Ele então estava nadando em dinheiro. Mas o tempo é como um trem sem freio, passa muito rápido. E o afilhado da morte cresceu, virou moço. Então um dia bateram na porta dele, ele foi atender, não era nenhum cliente, era a comadre. "Compadre, vim te buscar, sua hora chegou." Mas agora que eu estou podendo usar o que eu estou ganhando, agora que eu estou bem, eu sofri tanto na vida, deixa eu aproveitar um pouco. "Está na hora, compadre." "Comadre, mas eu fui única pessoa que teve consideração por você. Você ficou madrinha do meu filho, eu sempre te respeitei, te tratei com carinho." A morte até que achou que ele tinha razão, concordou e deu mais um tempo de vida para ele. Ele então continuou fazendo seus trabalhos. Um dia vieram chamar ele urgente, correndo. Tinha uma moça em estado grave. Ele passou a mão na mala dele e foi. Quando ele entrou no quarto da moça, a primeira coisa que ele viu,
no pé da cama a comadre. Ele falou, essa vai embora. Aí sentou para examinar. Era uma moça muito bonita, novinha. Ele ficou pensando, puxa vida, tão nova, tão bonita, com tanta vida pela frente, já vai embora. Mas isso não é justo. Aí teve uma ideia. De repente, deu um jeito e virou a moça na cama. De modo que a cabeça ficou para o lado da comadre e o pé do outro lado. Sendo assim, ela ia viver, e foi o que ele anunciou. Essa aqui, daqui a pouco está de pé. Não deu outra. Passou um tempinho, a moça abriu o olho, sorriu. A família ficou muito feliz. Aquela comemoração. A morte? A morte foi brava. Saiu, foi embora. O compadre voltou para casa e no dia seguinte, a morte estava lá. Vim te buscar no lugar daquela moça. Mas por quê? Porque era hora dela ir. Você me enganou. Agora você vai no lugar dela. Comadre, mas você me deu um monte de anos de vida, já vai. E o nosso acordo? Você quebrou o nosso acordo. Mas ele insistiu. Ela falou, então eu vou te mostrar uma coisa. Só que o compadre, ele era veiaco. Ele falou assim, não sei onde você quer me levar, mas você tem que me prometer que me traz de volta. A morte prometeu. Então, de repente ele estava num lugar estranho, um lugar grande, cheio de vela. Tudo que é tamanho de vela, tudo que é tipo de vela, tudo que é cor de vela. Umas grandes, outras pequenininhas, outras enormes. E a morte explicou para ele, aqui é onde estão as vidas das pessoas. Cada vela dessa representa uma vida. E quando ela se apaga, acabou. Ele então, curioso, começou a perguntar a vida de um, a vida de outro, para ver como é que estava a vida do cunhado, como é que estava a vida do amigo. E de repente ele cismou de perguntar pela dele. A morte então mostrou um cotoquinho de vela desse tamanho, quase no fim. Mas sou eu então? Não vai? Tava mesmo. Só que a morte tinha prometido levar ele de volta. Ela então levou. E quando ele deu por si, estava na cama, rodeado pelos parentes, já nos últimos momentos. Ele então chamou a comadre e falou para ela que queria rezar o Pai Nosso. Que queria ir só depois de terminar o Pai Nosso. A comadre deixou. Mas ele era veaco, já disse. Ele falou para ela prometer que só levaria ele quando ele terminasse o Pai Nosso. Ela prometeu. Reza logo, compadre. Ele então começou. Pai Nosso que está no céu. A morte. Compadre, termina logo. Não vou terminar nada. Eu vou demorar muito para terminar essa reza. Você prometeu que só me leva depois que eu terminar, então eu vou demorar anos. A morte ficou muito brava. Saiu batendo porta, saiu doida da vida. O compadre então se recuperou e continuou a vida dele. Viveu, dizem, bastante tempo até. E um dia, ele estava voltando de viagem, encontrou lá, no meio de uma encruzilhada, um corpo. Desceu para ver o que estava acontecendo, estava morto. Ele olhou de um lado, não tinha nada, não tinha ninguém. Mas que judiaeira! Morrer assim sozinho, sem ninguém. Eu vou rezar um Pai Nosso para ele. E rezou. Nem tinha terminado de falar amém, o morto abriu o olho. Era a morte disfarçada de morto. Agora eu te peguei. Nesse exato momento, um cotoquinho de vela que estava num lugar esquisito, lá num salão enorme, se apagou. Uma excelência entrou no paraíso. Uma excelência entrou no paraíso. Adeus, irmão, adeus, até o dia do juízo. Adeus, irmão, adeus, até o dia do juízo. Este conto foi contado por quem gosta de contar. Se você gostou do conto, faz favor de recontar. Obrigado.